A Lei Maria da Penha completa 9 anos e contribuiu para o aumento das denúncias contra os agressores. Por outro lado, houve pequena redução dos casos de violência contra a mulher. Na próxima segunda-feira, o Tribunal de Contas do município promove um seminário para discutir os avanços e perspectivas da lei. Sobre o assunto, eu converso com Angélica Fernandes, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Angélica? Tudo boa bem? tarde para você. Obrigada pela atenção aqui conosco. Tá bem, boa tarde. Como você avalia a Lei Maria da Penha nesses 9 anos? Eu tenho certeza que a Lei Maria da Penha ela foi um marco jurídico muito importante para a sociedade brasileira, né? Até então, os crimes eram tratados como um problema de marido e mulher no âmbito do privado. E a Lei Maria da Penha nada mais é hoje do que a possibilidade de você discutir a violência doméstica no âmbito do conjunto da sociedade. E ela pressupõe uma série de elementos, que não é só a lei, mas uma série de dispositivos que são parte de políticas federais, estaduais, municipais, que visam atender as mulheres vítimas de violência. Eu acho que é um ganho enorme para a sociedade brasileira, em especial para as mulheres brasileiras. Aumentou o número de denúncias, mas não diminuiu o número de agressões. Por quê, hein? Eu acho que, primeiro, porque, na verdade, aumentou a denúncia, ela se tornou mais pública. As pessoas puderam passar a denunciar. As mulheres têm mais coragem hoje? Tem mais coragem. Denunciar? Eu acho que tem mais condições dessa denúncia. Então, você tem delegacia mais especial. Acolhida. Isso. A sociedade, eu acho que se vê... ela recrimina os crimes de violência doméstica, na sua grande maioria. Então, eu acho que as mulheres denunciam mais. Ao mesmo tempo que você não tem uma rede pública capaz de atender essas mulheres vítimas de violência. Você tem uma rede, você tem delegacias, você tem casas de abrigo, você tem centros de referência, mas você ainda tem uma rede muito fragmentada. Agora, a gente também não pode deixar de dizer do agente policial que atende essa ocorrência, como a justiça encara isso, porque, na verdade, é uma mudança de comportamento desses julgadores ou desses que são responsáveis por lavrar um boletim de ocorrência. Então, eu acho que ainda é necessário uma humanização, não só dos policiais que estão na frente de receber essa denúncia, dos equipamentos de saúde para entender quando a mulher, receber essa mulher vítima de violência, que muitas vezes ela chega machucada, diz que caiu, que bateu a cabeça, que a criança na escola tenha amparo para dizer minha mãe está apanhando do meu pai, enfim, você tem que construir uma rede de combate a esse enfrentamento, ou seja, de enfrentar essa violência. Então, e de que forma que isso poderia ser feito, Angélica? Eu acho que tem que ter o plano, nacionalmente, desde 2006, você tem o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, que tem obrigações que é do governo, que é da administração do executivo, que é do legislativo, que é aprovar essa lei, do judiciário e de outros órgãos públicos. Na verdade, você tem que ter uma melhor concatenação entre isso, uma maior articulação entre essas políticas. Ao mesmo tempo que você não faz política pública se você não tem recurso público. Então, na verdade, você só vai ter uma efetivação dessa política quando você tiver um maior investimento. Hoje tem, mas ainda é muito insuficiente se a gente pensar, por exemplo, que a quantidade de centros de referências que a gente tem hoje para receber as mulheres vítimas de violência, ele é bastante aquém da necessidade dessas mulheres. Ou o serviço que vai atender essa mulher vítima de violência, seja no campo psicológico, seja na área da saúde pública, ainda é uma política muito incipiente, porque 9 anos para uma política pública, para implantação do marco legal, eu acho que ainda é pouco, mas eu acho que a gente teve avanços significativos, sim. Uhum. Mas eu acredito que tem que haver uma maior colaboração entre os entes federados para que a gente, de fato, possa ter essa lei aplicada de maneira justa, né? Uhum. O Tribunal de Contas vai promover um seminário, então, para discutir esses avanços e as perspectivas depois de 9 anos aí da lei. O que você espera desse seminário? É na segunda-feira e na terça, né? Isso. Qual que é a ideia, né? A ideia é assim: vários entes que compõem o Estado brasileiro têm se envolvido nessa política de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o Legislativo fez a lei, o Executivo tem feito políticas públicas, as casas, os centros de referência, agora a Casa da Mulher Brasileira. O Judiciário criou varas especiais, que ainda são poucas, mas tem vara especial. E o que nós queremos discutir é que, assim, como é que um controle externo, como é, no caso, o Tribunal de Contas,
pode discutir a qualidade do investimento desse recurso nessa política. Porque nós partimos do pressuposto que o Estado ele não é imparcial. Quando o Estado ele se diz imparcial, ele está tratando desiguais de maneira igual. Então, na verdade, o Estado tem que ter lado, né? Então, a nossa ideia, ao propor esse seminário, foi discutir assim, como é que o Tribunal de Contas, ou não só o de São Paulo, mas os demais, pode, ao analisar a qualidade do dinheiro investido nas políticas públicas, possa entender que esse dinheiro tem que ser investido para incidir na desigualdade, para enfrentar a violência. Então, esse é o debate que a gente quer suscitar, né? É a primeira vez que o Tribunal de Contas está fazendo uma atividade como essa. A gente não tem notícia que outros tribunais de contas tenham feito, mas eu acho que pode ser um elemento fundamental para que a gente possa discutir a política de enfrentamento à violência contra a mulher, não como uma política de um determinado governo, mas como uma política de Estado. Ou seja, o Estado reconhecer que existem vítimas de violência e que ele tem que amparar essas vítimas, para que elas possam ter condições iguais, né? Que as mulheres sejam cidadãs plenas de direito, né? E que ela possa ser respaldada num conjunto de políticas que o Estado possa oferecer. Por exemplo, se a gente pensar hoje, a maioria dos crimes de violência doméstica, o crime que a gente diz do maltrato, da violência física, eles acontecem nos finais de semana e à noite. É neste período em que as delegacias dos direitos da mulher elas estão fechadas. Então, muitas vezes, a mulher ela tem dificuldade de fazer essa denúncia porque ela não vai, né? Muitas vezes ela vai no distrito e muitas vezes o delegado ele quer agir como compor as partes, a briga entre marido e mulher. E aí ela acaba desistindo. Então, eu acho que é necessário que nós vamos tentar fazer uma ação que é uma ação primeira, mas a gente quer entender isso como uma ação que esse debate do enfrentamento à violência e as demais políticas de emancipação das mulheres possa ser parte também da gente discutir a qualidade dos gastos públicos e como que você gasta dinheiro público para você incidir nas desigualdades presentes na sociedade. Angélica, o seminário é aberto ao público? O seminário é aberto ao público, nós abrimos para a sociedade em geral e a gente fez um apelo para alguns servidores de algumas áreas do governo que nós consideramos centrais que possam participar conosco no primeiro momento. E qual é o site para quem quiser mais informações? Isso, é www.escoladecontas.tcm.sp.gov.br. Está aí na nossa tela, escoladecontas.tcm.sp.gov.br. Obrigada, Angélica, pelas informações e uma boa tarde para você. Obrigada, Adriana.